Talvez você já tenha ouvido isso. Quando você vai arrumar alguém, você é tão exigente, vai ficar sozinha para sempre assim. E essas palavras caem sobre você como pequenas acusações disfarçadas de preocupação. Por dentro, você sente algo que quase ninguém entende. Você não está fugindo do amor. Você simplesmente parou de aceitar migalhas disfarçadas de banquete. E se eu te dissesse que existe uma diferença profunda entre estar sozinha e se sentir solitária? A solidão é aquele vazio, desesperado, uma fome que nunca se sacia, um buraco negro que suga toda a luz. Mas escolher ficar sozinha, isso é outra história completamente diferente. É um ato de soberania interior. É uma decisão consciente de preservar sua energia, seu tempo, sua essência. Se Carl Jung estivesse aqui agora, sentado com você tomando um café, ele te diria algo libertador. Isso que você sente, essa necessidade de estar sozinha, de proteger seu espaço, de recusar relações que não te alimentam, isso não é frieza. Não é egoísmo. Não é medo de amar. É maturidade psicológica. É o que ele chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Hoje, eu vou te mostrar 5 verdades profundas sobre por que algumas mulheres escolhem ficar sozinhas. E mais importante, por que isso ameaça tanto as estruturas de controle ao seu redor. Fica comigo até o fim, porque talvez pela primeira vez você se sinta verdadeiramente compreendida. Vamos começar. Você já reparou como as pessoas ficam desconfortáveis quando você diz que está bem sozinha? Elas te olham com aquela expressão de pena misturada com desconfiança, como se você estivesse mentindo para si mesma, como se estar sozinha fosse uma sentença, não uma escolha. Mas aqui está a primeira verdade que Jung te revelaria. Você não é difícil. Você apenas desenvolveu padrões. Veja bem, quando você era mais jovem, talvez você aceitasse qualquer atenção como se fosse amor. Qualquer companhia como se fosse conexão. Você se contentava com conversas rasas, com afeto intermitente, com promessas que nunca se cumpriam, e um dia algo mudou. Você percebeu que preferia o silêncio da sua própria companhia ao barulho de uma relação que te esvaziava. Jung dizia que esse é o começo da individuação. É quando você para de viver pelas expectativas dos outros e começa a ouvir sua própria alma. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você se torna uma ameaça. Porque uma mulher inteira, uma mulher que não precisa de validação externa, uma mulher que se basta, ela desafia sistemas inteiros que foram construídos para manter você pequena, dependente, necessitada. Por isso te chamam de exigente. Por isso dizem que você vai ficar sozinha. Porque se você descobrir que pode ser feliz sem se diminuir, sem se moldar, sem se esvaziar para caber nos desejos alheios, o jogo acaba. E tem gente que não quer que o jogo acabe. Mas tem algo mais profundo aqui. Algo que poucas pessoas percebem. Durante anos, você usou máscaras. Jung chamava isso de persona. A face que você apresenta ao mundo. Você foi a boa menina, a compreensiva, a que sempre cedia, a que engolia o desconforto para não criar conflito, a que sorria quando queria gritar, a que se tornava pequena para não ameaçar egos frágeis ao seu redor. E relacionamentos baseados nessa performance, eles te esgotam, porque você não está rejeitando o amor de verdade, você está rejeitando teatro, você está rejeitando esse roteiro cansado, onde você tem que fingir menos inteligência para não intimidar, onde você tem que esconder sua intensidade para não assustar, onde você tem que ser sempre disponível, sempre doce, sempre complacente. Pensa numa mulher que passou anos nesse ciclo. Ela conhecia alguém, ela gostava, ela se empolgava. E então, aos poucos, começava o processo de apagamento. Ela diminuía suas opiniões para não parecer intensa demais.
Ela engolia suas necessidades para não parecer exigente. Ela perdoava desrespeitos repetidos porque não queria ser vista como dramática. E no final ela olhava no espelho e não reconhecia mais quem estava ali. Até o dia em que algo dentro dela disse: chega. Não foi raiva, não foi amargura, foi clareza. Foi sua alma recusando continuar esse teatro. E quando você tira a máscara, quando você para de performar para os outros, algo fascinante acontece. Ou melhor, algo assustador para quem te observa de fora. Porque agora entra a terceira verdade, e essa aqui é poderosa. Quando você escolhe ficar sozinha, você para de carregar a sombra dos outros. Jung tinha um conceito fascinante sobre isso. Ele dizia que todo mundo tem uma sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, que escondemos, que fingimos que não existe. São nossos medos, nossas inseguranças, nossos vazios. E sabe o que as pessoas fazem com essa sombra? Elas projetam, elas jogam nos outros. E historicamente, onde as pessoas jogavam suas sombras? Nas mulheres. Você se tornou o depósito emocional. O lugar onde homens colocavam suas frustrações, suas incompletudes, seus vazios. Você era responsável por curar, por completar, por preencher. Mas nunca era uma via de mão dupla. E uma mulher que não aceita mais ser o depósito emocional de ninguém, ela se torna um espelho incômodo. Ela reflete de volta para as pessoas aquilo que elas não querem ver em si mesmas. Por isso te chamam de fria. Por isso dizem que você é orgulhosa, fechada, distante. Não é verdade. Você simplesmente para de absorver a projeção alheia. Jung diria: você está devolvendo para as pessoas a responsabilidade sobre suas próprias sombras. E isso assusta, porque é muito mais fácil culpar você por ser difícil do que eles olharem para dentro e perguntarem por que não conseguem oferecer uma conexão real. Mas aqui está o mais interessante. Isso não é apenas sobre dizer não aos outros, é sobre dizer sim para algo muito maior. É sobre o encontro com seu eu verdadeiro. E aqui chegamos na quarta verdade, a que Jung considerava o objetivo de toda a vida humana: a individuação. O processo sagrado de se tornar quem você nasceu para ser, não quem te ensinaram a ser. Quando você escolhe ficar sozinha, você está criando espaço. Espaço para ouvir sua própria voz pela primeira vez. Você sabe quantos anos você passou ouvindo vozes de fora? Vozes dizendo quem você deveria ser, como deveria agir, o que deveria querer. Sua mãe, seu pai, suas amigas, seus ex-parceiros, a sociedade inteira gritando instruções contraditórias. E no meio de todo esse barulho, a voz mais importante foi silenciada, a sua. Aquela voz suave que sussurra seus verdadeiros desejos, que te diz quais são seus limites reais, que revela seus sonhos autênticos. Essa voz só pode ser ouvida no silêncio. E a solitude, não a solidão, mas a solitude consciente, ela se torna um útero de transformação. É ali, naquele espaço quieto, que você começa a fazer perguntas reais. O que eu realmente gosto? Não o que me disseram para gostar. O que eu realmente sinto, não o que é aceitável sentir. Quem eu realmente sou, quando ninguém está olhando, quando não preciso performar, agradar, me encaixar. Jung dizia que nesse processo você começa a integrar suas partes rejeitadas. Aquela raiva que você sempre engoliu, ela tem sabedoria. Aquele desejo de fazer as coisas do seu jeito, ele tem propósito. Aquela intensidade que te mandaram esconder, ela é seu poder. E quando você resgata essas partes, quando você as traz de volta para dentro de você, você se torna inteira. E tem mais. Quando você encontra essa inteireza, algo mágico acontece com sua forma de se relacionar. Porque aqui está a quinta e última verdade, a que fecha todo o ciclo.
Você não está contra relacionamentos. Você está a favor de relacionamentos reais. Existe uma diferença brutal entre amor carente e amor maduro. Amor carente diz: eu preciso de você para me sentir completa. Eu preciso de você para validar minha existência. Eu preciso de você porque sozinha eu não sou nada. Mas amor maduro diz: eu sou inteira. Eu me basto. Eu tenho uma vida rica, cheia de significado, propósito e alegria. E eu escolho você. Não porque preciso, mas porque quero. Não para me completar, mas para acompanhar. Não para me salvar, mas para caminhar ao lado. Jung acreditava que só podemos ter relações verdadeiras quando somos indivíduos verdadeiros. Quando deixamos de ser metades desesperadas, procurando outra metade. Quando nos tornamos círculos completos, que escolhem se sobrepor a outros círculos completos. E ali, nessa sobreposição, nasce algo novo. Não dependência, não fusão, mas parceria, mais respeito mútuo, mas amor real. Então, quando você escolhe ficar sozinha agora, você não está fechando a porta para o amor. Você está fechando a porta para a imitação barata do amor. Você está recusando migalhas. Você está dizendo não para relações onde você tem que se diminuir, se esvaziar, se perder, e está mantendo a porta aberta, bem aberta, para algo real, para alguém que te veja inteira e não tenha medo, para alguém que não queira te salvar, mas caminhar contigo. E se isso demora? Se isso nunca chega? Jung te diria algo reconfortante. O relacionamento mais importante que você terá na vida é com você mesma. Esse é o único que é garantido durar do nascimento até a morte. Então invista nele, honre-o, proteja-o, porque uma mulher que aprendeu a ser sua própria casa, sua própria fonte, sua própria paz, ela é inabalável. Chegamos ao fim dessa jornada. E eu quero que você entenda uma coisa. Se você está assistindo isso e se reconhecendo, se está sentindo aquele alívio de finalmente ser vista, você não está errada. Você não está atrasada. Você não está perdendo tempo. Você está exatamente onde precisa estar. Escolher ficar sozinha não é um ato de derrota. É um ato de coragem profunda. É a recusa de viver uma mentira confortável. É a escolha de honrar sua alma acima das expectativas sociais. E se você ainda carrega culpa por preferir sua própria companhia a companhias mediocres, deixa eu te dizer, você não está sozinha nesse sentimento. E mais importante, você não está errada. Jung diria, você não está sozinha. Você está finalmente inteira. E isso, minha amiga, é revolucionário. É isso que o mundo teme. É isso que o mundo tenta controlar. Uma mulher inteira, que se basta, que escolhe conscientemente, que não se vende, que não se diminui. Essa mulher muda o jogo inteiro. Então, se hoje você sair daqui com uma única coisa, que seja essa. Sua escolha de ficar sozinha não é o fim da história do amor. É o começo da história do amor verdadeiro. Começando por você mesma. Se este vídeo tocou algo em você, deixe nos comentários. Você já sentiu a pressão de se contentar com menos do que merece? Já te chamaram de exigente por ter padrões? Compartilhe sua experiência, porque quanto mais mulheres falam sobre isso, menos cada uma de nós se sente sozinha nessa jornada. E se inscreve no canal para mais conteúdo que honra sua complexidade, sua profundidade, sua verdade. A gente se vê no próximo vídeo.